Bom dia, então, ouvintes. Vamos começar a nossa primeira fase do programa, sempre trazendo assuntos da área social. E hoje nós vamos falar sobre uma instituição muito importante, uma instituição que tem distribuído, aspergido aí pela sociedade muitos projetos sociais. Com toda a crise, com a crise que está o governo em todas as suas searas, o primeiro corte no orçamento é na área social. Mas o terceiro setor tem sido muito importante. Hoje nós vamos entrevistar justamente o Alexandre Landini do Anima Projetos Sociais. A própria palavra já fala ânimo, não vamos nos deixar abater pela crise, todas as crises são passageiras. Nós estamos vivendo crise todo dia tem uma tempestade. A gente pensa que a cidade vai encher, que os barracos vão cair e depois o sol volta a brilhar. Assim também será no Brasil, se Deus quiser, passar dessa crise econômica, financeira, política, nós voltaremos a brilhar. E virão as Olimpíadas, vai fazer o povo esquecer um pouquinho dos dramas, dessa violência do dia a dia. Quando acabar a Olimpíada, voltaremos à nossa realidade. Mas Anima Projetos Sociais foi fundada justamente por uma equipe multidisciplinar e desde então atua na execução de projetos para crianças, jovens e adultos, ou seja, projetos voltados para aqueles jovens mais necessitados em processo de desenvolvimento. Por isso, seja muito bem-vindo, Alexandre Landini, ao nosso programa Encontro com a Justiça. Bom dia, Alexandre. Bom dia, doutor Ciro. Bom dia, os presentes. A Anima Projetos Sociais foi fundada em dezembro de 98, com essa equipe multidisciplinar fazendo com que as pessoas que tivessem uma necessidade maior de empregabilidade precisariam de quê? De conhecimento, de informação. O conhecimento e a informação somente não seria necessário para ser engajado, precisaria de atitude. Então nós, com a nossa programação, que o aluno tem cursos de informática, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, noções básicas de espanhol, discussão de temas e principalmente do ECA, e o trabalho que nós fazemos, ele é totalmente dinamicado. Então o aluno vem sempre presente, a discussão de trabalhos em grupo, a discussão de trabalho em equipe, a gente procura acabar com o famoso cadinho. Que cadinho é esse? Cada um faz um pedacinho de um trabalho. Aí na hora de apresentar, se algum falta, não consegue apresentar um trabalho correto. Esses jovens, Alexandre, eles são originários de onde? Qual é a origem desses jovens? E como eles podem chegar ao Anima Projetos Sociais? Diversas comunidades. O aluno é indicado também por defensoria, pela vara da infância, por associações, por igrejas, ele está por ex-alunos. Tivemos há pouco tempo já a terceira geração de alunos. É um aluno matriculado lá, quando foi matriculado, o irmão tinha 3, 4 anos, e o irmão hoje é funcionário de uma grande empresa e ele está sendo inserido num programa. Né? Como é que funciona isso, Alexandre? Isso é um curso de formação, isso é um processo de socialização, como é que funciona este projeto? É um curso de 4 meses. Um curso de 4 meses. Na verdade, então, o Anima ele está suprindo um buraco que o Estado deveria prestar quando oferecesse um curso de profissionalização no segundo grau, é isso? Não no primeiro grau também. No primeiro grau, no fundamental, Isso. Aí o que acontece? O jovem, às vezes, ele vem sem aquela qualificação de abrir um livro, aquela vontade de ler, de saber. Quem está acostumado hoje em dia de fazer a cola no Google, então precisa de um trabalho, ele vai e cola. Nós não aceitamos trabalhos impressos. O trabalho deverá ser manuscrito, né? Agora, o aluno, o que o aluno, a nossa diferença como instituição? Não somos melhores que ninguém, mas a técnica que pra gente que deu certo é a questão da atitude. Os alunos adquirem um conhecimento, a gente debate sobre informações do dia a dia, mas a atitude dele de falar, nós o convidamos para vir à frente, para fazer visita à empresa. Na aula passada, retrasada, eu levei o aluno até uma grande empresa para que ele pudesse fazer uma pesquisa para montar um planejamento de uma festa. Então ele vai lá na ponta, quanto custa um copo, quanto custa um guardanapo, para verificar se aquele planejamento que ele fez vai dar certo com aquela verba que ele planejou. Você está falando uma coisa espetacular. Anteontem, a mídia noticiou
que o voto vencedor do órgão especial que declarou constitucional aquela lei das máscaras foi feito, fundamentado em pesquisa de internet. Provavelmente o assessor da desembargadora, que foi o voto divergente e declarava a inconstitucionalidade da lei, ela declarou constitucional e foi acompanhado pela maioria. O voto foi fundado em fontes da internet e citava um jurista fictício, que é exatamente um advogado, um escritório de advocacia, para mostrar aos estagiários o risco de se pesquisar em fonte não confiável, criar um perfil falso na internet, né? E este perfil falso desse jurista fictício foi que orientou o voto da desembargadora, foi o fundamento do voto da desembargadora. Eu fui ler o voto e fui ver na internet outros fundamentos da decisão, igualmente eram fictícios, dentre os quais o de que Tancredo Neves participou na marcha dos estudantes, a passeata dos 100 mil, em março de 68. Só que o Tancredo Neves, em março de 68, ele já estava velhinho, porque já tinha sido primeiro-ministro do Jango e ministro da Justiça de Getúlio Vargas em 54. Aí, e onde está essa fonte? Também no Wikipédia. Então, essa facilidade de chegar na internet, copiar as coisas irresponsavelmente, sem essa visão, né, de que tem um começo, essa história tem um começo, tem um documento, tem, né, o copinho tem um preço, né? A gente pode jogá-lo no lixo na hora que descarta, mas tem um preço, e para organizar tem que precisar juntar isso tudo, né, concretamente. Então realmente é espetacular essa sua... Só para pegar um gancho aqui, Damasceno, até com os estudantes de direito aqui, para eles saberem como é que se declara uma inconstitucionalidade aqui no Tribunal de Justiça. Não, e também para explicar, Rogério, aproveita para explicar ao nosso ouvinte e aos meninos se esse voto foi vencido ou vencedor e para quê? Só para... Exatamente, é uma lei estadual que foi declarada inconstitucional. Não, ela foi declarada constitucional. Exatamente. Com esse voto com base na Wikipédia. Você vê o fundamento jurídico é denso, né? É um mundo muito abstrato, que se não for, né, se o aluno, quer dizer, se nós mesmos não formos chamados para a realidade, nós pensamos que o copinho de plástico, né, que está ali, ele aparece ali, né, que ele não tem um custo, né, ou que se nós vamos reunir 10 pessoas, né, nós podemos pensar em 10 copos como pensaríamos no copo de vidro, né, quando na verdade tem que multiplicar isso, porque eles, por ser descartável, é bem interessante a proposta. Mas é muito importante que nós estamos falando aqui, porque se a desembargadora, vice-presidente do tribunal, tivesse passado pelo ânima, tivesse tido esse treinamento, com certeza ela não estaria colocando, né, no seu voto elementos falsos, falsificados, retirados do copiar-colar da internet. Agora, engraçado, professor Alexandre, lá no ânima, então, seriam salas de aula, isso? São turmas? Nós temos, hoje em dia temos poucos alunos, porque como a nossa verba está bem reduzida, por não fazermos mais, por enquanto, parcerias com alguns públicos, a nossa parceria é mais voltada à empregabilidade. Então, nós temos parceiros grandes empresas como Unisys, como Deloitte, outras grandes empresas, na inserção desses jovens. Então, o que nós fazemos? Esse jovem vem cru. Ele vem com, claro que toda pessoa tem seu currículo oculto, né? E é gigantesco. Então, só que ele tem que saber colocar esse currículo oculto dele. Então, através do nosso trabalho, que é um trabalho muito simples, é convidar o jovem a todo momento a falar. Esse jovem é o quê? 14, 15 anos? Jovem a partir de 14 anos. E esse jovem, quando ele vem falar conosco, ele vem com receio. Não quero falar, dá sempre um problema. Então, a gente, como é um trabalho onde fazemos com um grupo pequeno de 10 a 15 pessoas, ele fica cada vez mais seguro. Ao terminar o curso, ele tem a sensação que ele pode falar, ele pode ter atitude. E outra coisa, todo jovem nós, quando vai ser indicado para o mercado de trabalho, ele não vai apadrinhado, ele vai participar de uma entrevista. Então, quanto mais atitude ele tiver de falar e saber o que falar, e o principal, saber ouvir, ele vai ser uma pessoa com sucesso. Agora, esse jovem que vem do sistema educacional público, ele vem preparado, ele sabe ler, sabe escrever, sabe contar. Inclusive, há pouco tempo atrás, uma mãe veio me procurar para que eu fosse a um colégio pedir que o filho dela fosse reprovado, porque ele estava no 9º ano e não sabia fazer uma soma, ele não sabia ler direito. O que eu podia fazer? Não posso fazer nada. Que isso vem
Me preocupa muito essa questão do sistema educacional, que está cada vez mais falido. A pessoa chega com 15, 16, 17, 18 anos, não tem como se inserir no mercado de trabalho. É por isso que nós temos que fazer do jovem um jovem guerreiro. O que é um jovem guerreiro? A nossa melhor aluna, vamos dizer assim, foi filha de uma senhora que colocava mercadoria na rua, né, para comercializar. Essa menina tinha um par de sapato, tem um nome, sapato, boneco o nome, e tinha 2 calças e 3 blusas. Ela fez o nosso curso e foi encaminhada na época por um parceiro nosso, um banco. A partir de 3 meses, e ela tinha fluência em inglês. Como é que ela fez esse inglês? Gratuitamente, correu atrás e fez esse inglês. Era a melhor aluna do curso. Uma pessoa da Rede Globo foi fazer correntista do banco, bateu um papo com ela e verificou o grau dela de conhecimento. A convidou, em 3 meses de parceria, ela saiu da nossa instituição e foi diretamente trabalhar na Rede Globo como recepcionista. Hoje nós estamos entrevistando o Alexandre Landini, da Ânima Projetos Sociais. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o programa Encontro com a Justiça.